Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui estamos conectados na fé. Que Deus te abençoe. É sempre uma alegria podermos juntos ouvir a Palavra de Deus. E como você está sabendo, esse mês nós estamos celebrando a Palavra de Deus. Mês de setembro, mês da Bíblia. Então vai lá, busca a tua Sagrada Escritura, pegue a sua liturgia diária para que nós possamos acompanhar o Evangelho de hoje. Hoje nós vamos ouvir o Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículo de 12 a 19, tá bem? Lucas, capítulo 6, versículo de 12 a 19. Vamos então pedir ao nosso Senhor que nos abençoe, que nos proteja, nos dê a graça de abrirmos o nosso coração para ouvir sempre a sua palavra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E passou a noite toda em oração, escolheu 12 dentre os discípulos, aos quais deu o nome de apóstolos. Esse é o resumo daquilo que nós acabamos de escutar. O Evangelho nos apresenta Jesus numa atitude extraordinária. Primeiro, ele estava em oração. Ele sobe a montanha e vai rezar. Jesus sempre rezava, sempre falava com Deus Pai. Procurava estar sempre nessa intimidade. É por isso que a gente insiste tanto. Vamos rezar mais. Nós somos chamados à oração constante. Orar é falar com Deus constantemente. É claro, escutar aquilo que Ele também tem para nos dizer. E a partir desse contato com o próprio Deus, falando com Ele, Jesus escolhe os 12. Escolheu os 12. E aí vai dar o nome de apóstolos, porque Jesus tinha um número muito grande de discípulos. E desses discípulos, Jesus tira os apóstolos, que são os 12 que nós sabemos. E vai dando o nome de cada um deles, também como nós ouvimos aqui no Evangelho. Quando Jesus volta, então, para o plano, que ele estava em cima da montanha, que ele escolhe os 12, volta, e aí as pessoas começavam a procurar Jesus. Iam para ouvi-lo, para escutar, e assim serem curados. Olha que interessante, né? Jesus sempre fazia isso. As pessoas procuravam muito o Nosso Senhor para escutá-lo, para saber aquilo que ele estava falando, para serem curados das suas doenças. Os espíritos maus eram tirados das pessoas, e assim todos procuravam tocar em Jesus, porque uma grande força saía dele. Esse é o convite que o Evangelho está nos apontando para hoje, para que nós também confiemos no poder da oração, para que nós façamos da nossa vida uma oração constante, para podermos sempre estar nessa sintonia com Deus Pai e vivendo na graça de Deus todos os dias que nós somos chamados. Por isso que eu te convido aqui por esse canal, para que nós escutemos sempre a palavra de Deus, para que o nosso coração se torne um coração aberto para ouvir sempre mais aquilo que o nosso Senhor tem para nos dizer. E é claro, aqui nós vimos que foram os 12. Todos eles seguiam a Jesus de perto. Todos eles, esses 12 aqui, se tornaram discípulos, caminhavam com Jesus e se tornaram apóstolos. Por isso que nós somos também chamados a vivermos com o nosso Senhor para sermos seguidores dele. E assim alcançarmos a graça da salvação a partir da escuta da palavra de Deus. Meus irmãos, que alegria, juntos, sempre ouvindo a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus proteja você.
e vamos juntos crescendo na fé, porque estamos ouvindo essa palavra, a palavra que nos alimenta, a palavra que nos dá força, a palavra que é aquilo que faz com que nós caminhemos de acordo com a vontade de Deus. E para terminar, vocês viram, no início do Evangelho, disse assim: Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração. Esse é o nosso convite de agora, rezarmos constantemente, sempre numa atitude de oração, orante, sempre, sempre, sempre. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação e que a palavra de Deus possa iluminar você e toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até amanhã.